Sou Edith Miranda, do Teatro Popular de Carapessos, e sejam bem-vindos a mais um podcast do Teatro Gil Vicente. Sejam muito bem-vindos, porque hoje é com o Diogo Morgado. Olá, Edith. Bem-vindo, Obrigado. Diogo. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo a Barcelos. Isso aí é garantido. É sempre bem. Diogo, vamos ter aqui uma conversa. O que é que te inspirou a seguir a carreira de ator? Olha, nada me inspirou. Rigorosamente nada. A única coisa que aconteceu foi, eu apanhei, como quem apanha uma gripe, eu apanhei um bicho. Eu tinha 15 anos e de repente, quando dou por mim, estou a ser abordado em que me perguntavam, tu és ator, não és? E eu estava com os meus pais, não, isso, como assim? Nada, não nada disso. Mas devias. Deram-me um contacto de uma agência e quando dou por ela, tiram-me umas fotografias para começar a fazer aquilo que diziam na altura, que era passagens de modelos e manequim, etc. Tanto que o meu começo veio por aí. E eu, que nunca achei graça nenhuma, nem à roupa, nem à moda em si, que eu ainda hoje sou a desgraça da moda, do que quer que seja, o mais prático possível, de repente dou por mim a chamarem para fazer castings para anúncios. E aí eu comecei a divertir-me, porque aí era-me pedido para imaginar coisas, era-me pedido para... olha, faz de conta que estás numa praia, faz de conta que estás numa esplanada, faz de conta que estás... E isso para mim era um mundo de imaginação desde criança, que para mim o mundo de imaginação era absolutamente incrível. Eu sabia de cor tiradas de filmes inteiras, revista à portuguesa que que passava na televisão, eu pedia aos meus pais para gravar, repetia os sketches, mas tudo de uma forma inata, ou seja, sem qualquer consciência. Aliás, eu venho de famílias muito modestas, nunca nos atrevemos sequer, nenhum membro da minha família faz parte das artes, e portanto não havia sequer a audácia ou a aspiração de pensar concretamente em ser ator. Quando por mim, estou a começar a fazer castings de representação. E o primeiro casting que fiz foi para uma telenovela em 1997, em que foi exatamente isso. Ou seja, era para uma coisa muito pequenina. O Virgílio Castelo era o diretor de atores e o Joel Branco deu umas deixas e de repente entro para uma personagem completamente sem ter noção de nada. E é aí que eu apanho a gripe. Apanho esse bicho, que é esta coisa do fazer de conta de viver uma vida que não é nossa, de pensar num passado que também não é o nosso e como é que isso pode fazer efeito no hoje e de que forma é que vai condicionar o amanhã dessa personagem que não é a nossa vida. Então é como se de repente nós... E é isso que eu acho que essa tal gripe, essa paixão começou a vir daí, que nós de repente é uma paixão assolapada que nós nem sabemos muito bem explicar o que é. Começou a ser uma coisa em que de repente havia coisas a acontecer em mim que eu não fazia ideia. Sentimentos e questões e perguntas, coisas que eu na minha vida não me questionava, mas na vida da personagem era obrigado. E era obrigado a fazer o exercício do altruísmo, o exercício de pôr-nos na pele do outro. E grande parte, para mim, acho que é uma das coisas mais bonitas da profissão, é justamente pôr-nos no lugar do outro. Que isso é inerente à profissão, isso é incrível. Eu não sei se respondi à tua pergunta. Tu já tinhas pensado em ter outra profissão antes? Sim, eu queria ser arquiteto. Lá está, se calhar, e lá está, e estava lá, e eu acho que de alguma forma o código criativo estava lá, porque esta coisa de... Eu gosto de linhas, eu gosto de traços, eu gosto de criar a atmosfera, e eu sabia que a arquitetura passava por, na minha cabeça, não é? Alguém queria construir uma casa e eu falava com as pessoas e tentava perceber o que é que elas gostavam, que forma de vida é que têm, e depois, de facto, o arquiteto é quem é o responsável. Isto num mundo onírico e bonito em que a arquitetura funciona desta forma, mas era assim que eu acreditava que... funcionar com certeza em muitas situações. Então, de alguma forma, era uma interpretação criativa. Era uma interpretação criativa. Portanto, estavam lá, eu acho que os ingredientes estavam lá todos e foi, lá está, ou o acaso ou o divino, depende daquilo que se acredita, que de alguma forma me encaminhou naquilo que é hoje. Não me vejo a fazer outra coisa, não porque não tenho alternativas ou hipóteses, que tenho, mas porque o meu ser está nas questões criativas que todos os dias, quando não tenho evento.
Como é que foi a experiência de interpretar personagens com impacto emocional forte, como foi o caso de Jesus em Filho de Deus, e como é que te preparas para estes papéis emocionalmente mais fortes e mais intensos? Depende, são coisas diferentes. Para mim há personagens, posso dizer que as personagens mais impactantes emocionalmente não são aquelas em que a liberdade é a tua criatividade. Ou seja, num trabalho como interpretar a vida de Jesus, tu estás a criar uma história que toda a gente sabe como é que ela é. No fundo, tu estás a contar um ponto de vista criativo, uma interpretação criativa de uma história que toda a gente sabe como é que é, ou pelo menos como é que a maior parte das escrituras o descreve. Não é? Outra coisa completamente diferente é quando tu tens uma personagem que emocionalmente é muito forte, alguém traumatizado, ou que passou por alguma experiência traumática e que isso se reflete naquilo que ele é hoje, e qual é o limite dela. Aí posso dizer que é uma espiral que a nível psicológico pode ser mais complicado do que interpretar a figura de Jesus, por exemplo. Isto para mim, na minha perspectiva. Portanto, se a pergunta é como é que é interpretar essas personagens, é um desafio, mesmo quando à partida parece uma coisa simples. Mesmo quando à partida parece uma coisa simples, imaginar o exercício da construção da personagem tem a ver com imaginar que aquilo não és tu, aquilo não és tu, aquilo não és tu. Aquilo é alguém que contaram-te uma história, era uma vez a Edith veio não sei de onde, os pais da Edith são assim, são assado, a Edith teve uma infância assim, na escola tratavam-na assim, e tu começas a imaginar esta personagem, que acaba por ser uma amiga, um amigo, alguém que tu começas a ganhar carinho e empatia, porque era essa a palavra que me faltava, era um exercício de empatia, representar um exercício de empatia, e de repente agora diz assim, pronto, agora tenta ser a Edith. E este exercício é muito interessante, primeiro porque faz uma coisa incrível, que é um escapismo de nós próprios. E nós todos precisamos de uma folga de vez em quando nós próprios. Eu acho que é saudável. E depois porque é isso, imaginar o que outro possa ter passado, ou de que forma é que isso pode impactar as pessoas que estão à volta, é incrível. É um exercício que... Acho que o tecido humano é esse, não é? Porque tudo o resto, nós somos muito animais. Nós somos todos muito animais. Aliás, se olharmos para o mundo como ele é hoje, neste momento, nós estamos a ver, numa escala da evolução que devia de ser, e de facto evolutiva, nós estamos a ver retrocessos absurdos. Nós todos estamos a ver retrocessos absurdos. De comportamentos, do panorama governamental no mundo... Parece que estamos a regredir 100 anos. E, portanto, isso tem a ver com uma natureza animal que muitas das vezes sobrepõe-se à racional e à lógica e à evolutiva da raça humana. E até isso, para um criativo, é interessante analisar. Não pôr-se no lugar de julgamento, mas analisar e perceber, ok, de que forma é que eu consigo fazer ou contar uma história para o público de hoje que não é igual de há 10 anos atrás, ou há 15, ou há 20. Há obviamente coisas que são sempre comuns e que são séculos de história. O século Shakespeare é intemporal, não é? Mas sobretudo para esta malta mais nova, para este público mais novo, é cada vez mais difícil tu seres pertinente. Aos olhos deles. Sim. Aos olhos deles. Não é? Porque se à partida depois numa posição de distância não surte o efeito que devia de ser. A arte não tem o efeito que deveria ter. De levantar questões. Para mim a arte, o mais bonito da arte não é responder, é levantar questões. Tu não é nada. Esta pergunta, a resposta que eu te dei não tem nada a ver com a pergunta que me fizeste. Mas eu avisei que isto ia ser muito informal. Eu avisei, portanto aguenta isso. Não há problema. Não há problema. E qual é que foi aquela personagem que mais te marcou até agora? Olha, as personagens que mais me marcam são aquelas que de alguma forma mexem com fantasmas meus. Mexem com questões minhas. E por isso é que o trabalho como realizador
e como argumentista, quase o meu limite de exploratório. Eu tenho muita dificuldade em algumas coisas, como a questão obviamente a questão da morte, da vida após a morte, do julgamento divino ou não, ou da ausência dele, desta coisa de que nós tenho muita dificuldade com a questão o tema do suicídio, por exemplo. São coisas que mexem muito comigo, o tema das crianças, a violência e os maus tratos, a injustiça humana, isso são tudo coisas que mexem muito comigo. Portanto, se a personagem de alguma forma tocar nesses assuntos, ou passar por aí, para mim, são personagens muito impactantes. Mesmo que para o público, se calhar, não repercuta tanto efeito, não é? Mas, para mim, por exemplo, eu recordo-me assim, talvez... Estou a tentar lembrar-me de algo que faça... Porque se calhar eu vou falar de uma personagem... Fiz-me uma peça no Teatro Nacional, chamava A Real Caçada ao Sol. No fundo, é a conquista de Francisco Pizarro ao Império Inca. E eu fazia uma personagem que tinha sido capturado pelos espanhóis e que de alguma forma entregava o seu povo aos espanhóis. E portanto, havia aqui dois temas que mexeram muito comigo na altura, eu tinha 22, 23 talvez, que é esta coisa da vingança, da raiva e da culpa. Tudo misturado. A culpa de entregar um povo, mas a vingança de não terem ido buscar quando ele foi resgatado. Esta coisa da raiva e da revolta e da injustiça são coisas muito primárias para todos nós, não é? Porque nós todos dizemos assim, eu jamais mataria. Calma, vamos falar de circunstâncias que talvez te ponham a pensar em relação a isso. Se fizerem mal a alguém que tu ames de facto, se alguma coisa fizer nesse sentido, ou se alguma coisa tocar no nervo da injustiça, se calhar viras uma pessoa que não te reconheces. E se calhar cometes um ato que, apesar de não ser identificativo de quem tu és, é um ato que não é correto. E, portanto, esses temas são temas que... Portanto, falei dessa personagem, que era o Filipilo, um nome estranho, mas era o nome da personagem. Era um David Ayer. Não, Peter Sheffer. E fiz uma novela também, que é Vingança, que era uma adaptação do Conde de Monte Cristo para a atualidade. Também foi algo... Esta coisa da traição do melhor amigo, de perdermos tudo e quando voltamos como é que seria, não é? Se de repente nos fôssemos nos fosse retirada tudo aquilo que nós conhecemos e voltarmos daqui a 10 anos e quando chegarmos tudo era diferente. Como é que tu lidas, não é? Porque nós somos a nossa raiz também. De repente, se nos retiram da terra e nos põem noutro sítio, ou põem mais tarde noutro sítio, quem tu és? Quem é que tu és de facto, não é? São tudo coisas que eu, como pessoa, não pensaria se não fosse o exercício de compaixão de representar e de contar esta história que não é minha. E alguma vez um papel desses te fez chorar? Puxa, tantas vezes. Olha, posso dizer que ainda agora falei do Filipilo. Essa peça do Teatro Nacional foi a primeira vez, eu lembro-me perfeitamente de onde estava, do que estava a fazer. Foi a primeira vez, e eu digo a primeira porque já aconteceu mais do que uma vez, que eu chorei por uma personagem. Chorei por uma personagem. Que é estranhíssimo, não é? Ou seja, é como se de repente fosse um amigo que eu ia deixar de ver. É estranho, eu sei que isso é estranhíssimo, mas de repente tu ganhas tanta empatia por esta personagem, tu defendes-lo como sendo tu defendes as suas causas, tu defendes com unhas e dentes a verdade desta personagem, que depois, de repente, quando a peça vai acabar, já não vai voltar a ser reposta, tu é como se perdesse um amigo. É como se não o voltasse a ver. E eu lembro-me perfeitamente de estar nas escadas do Teatro Nacional, depois da última exibição, a chorar copiosamente, e os meus colegas diziam, o que é que se passa? E eu próprio não conseguia articular o que é que estava a sentir, tentei explicar e percebi que era claramente isso. Era aquela coisa de eu não ia ver o meu amigo. E gostavas de voltar a fazer a mesma peça? Claro que sim. Claro que sim. Há coisas que eu voltaria, há outras que nem pensar. Mas há outras que sim. Há outras que
sim, sem dúvida. E tens algum papel específico que gostarias de interpretar no futuro, seja aqui, seja a nível internacional? Não, não. Não? Não, porque não há personagens tipo, há circunstâncias. E, portanto, tu podes interpretar um Betinho de famílias ricas numa circunstância e podes interpretar um pobre pé rapado nas mesmas circunstâncias. E são dois trabalhos distintos. Portanto, personagens tipos não. Não. Agora, histórias que mexam com determinados temas, acho que sim. Acho que há alguns temas que eu acho que são cinzentos de serem falados e são interessantes de serem contados e serem explorados. Acho que hoje agora estamos a viver numa altura em que é tudo preto no branco, esquerda, direita. E há tanto cinzento. Nós somos tão cinzentos todos. E de uma necessidade muito grande de... se estás contra, cancelam-te. Se não sei o quê, é porque és daqui. Tem que... Rótulos. E depois o que não tem rótulo tem direito a não ter rótulo. É pá, calma. Vamos respirar todos e usar o bom senso. E eu sinto que hoje em dia, se calhar se fizesse uma personagem, se fizesse uma história sobre um tipo ou uma tipa que tenta navegar no bom senso, seria mais interessante do que levantar uma bandeira contra quem precisa de ser defendido. Boa. Tens explorado também a produção e a realização. Tenho. O que é que te atrai nesses papéis por detrás da câmara? Olha, no nível de produção, se calhar um grande masoquismo. Se calhar uma grande atração pelo abismo. Porque produzir em Portugal não faz qualquer sentido. Quer dizer, isto se calhar é um bocado radical dizer, sobretudo para quem não tem o contexto. Ou seja, o que eu faço eu criei uma produtora com o meu irmão, cinema independente. E o cinema independente é, como o nome indica, independente de qualquer apoio financeiro e de qualquer, sobretudo, governamental. E, portanto, isto porque, maioritariamente, o Estado apoia e as instituições apoiam, sobretudo, trabalhos cuja sua estrutura tem mais a ver com um lado mais literal, mais erudito, ou com temas ou com autores que exploram coisas, se calhar, não tão dentro do campo do entretenimento. E a minha proposta foi sobretudo criar um cinema, ou tentar contribuir para uma conversa cujo cinema fosse um pouco mais eclético, em que se há bons autores e se há subsídios para coisas de autor, para peças, histórias, filmes, de coisas que merecem ser contadas, também tem de haver espaço para o entretenimento, também tem de haver espaço para o escapismo, também tem de haver espaço para que as pessoas se queiram divertir, porque e tem tanto direito como tudo o resto, porque eu acho que se tu não tiveres tu tens que inspirar para poderes expirar, ou seja, eu acho que para poderes pensar tens de te divertir primeiro e escapar para depois poderes, é como se a palavra tem mais força porque é o silêncio, é um contraponto, acho eu, e não pode ser tudo o mesmo, porque senão nós vivemos sempre muito limitados. E eu acho que se negligencia, porque não fica bem, não é erudito falar do entretenimento ou do cinema comercial, etc. Não fica tão bem, mas eu estou-me a marimbar para isso. Eu acho que há muito, tu podes contribuir, sobretudo, acho que essa conversa foi uma conversa que afastou cada vez mais as pessoas das salas, no que diz respeito ao cinema. Felizmente o teatro está vivo e com cada vez mais força, atravessou uma fase mais crítica. E porquê que o teatro, quando comecei lá está, já há 27 anos, quando eu comecei, não é há muito, mas pronto, quando eu comecei falava-se de uma crise no teatro. E porquê? Porque as peças eram todas elas de autor. E foi graças a peças como muito do trabalho do António Feio, o falecido António Feio, que trouxe a uma corrente mais pública, se é que isto existe, coisas mais comerciais, pessoas que de outra forma não iriam ao teatro e que foram ver uma coisa mais comercial e foram introduzidas ao teatro dessa forma.
porque isto é como uma semente, não é? Tu tens que ir primeiro a uma coisa que não conheces, de uma certa forma, e depois então vais evoluindo o teu gosto. E eu acho que muito do que nós temos hoje de bom teatro herdou e foi público, foi herdado desse início mais eclético do teatro, em que deixou de se fazer só de autor e passou-se a fazer coisas mais comerciais, coisas de comédia, que levou muita gente ao teatro que outrora não ia ao teatro. E eu acredito que no cinema isso possa ser feito também. E achas que... Ou como é que vês o crescimento da indústria cinematográfica portuguesa e qual é o seu potencial internacional? São duas coisas diferentes. A nível nacional, com esta coisa, sobretudo depois do Covid, e com esta coisa do streaming, houve muita gente a adquirir, de facto, bons equipamentos em casa e a começar a desenvolver um gosto por ver filmes e cinema em casa, que não é bem a mesma coisa, mas é criar um emular do cinema. E, portanto, isso fez com que se afastasse cada vez mais de pessoas das salas de cinema em geral e no cinema português em particular. Portanto, a previsão não é uma coisa muito boa. Eu acredito que sejam alguns filmes e alguns projetos que vão trazendo as pessoas de volta às salas, mas não está fácil. No que diz respeito ao nível internacional, nós sempre tivemos um cinema muito reconhecido. O nosso Manuel Oliveira, por exemplo, foi uma bandeira internacional daquilo que se fazia aqui. E nós ainda hoje, todos os anos, vamos a festivais em que o cinema português destaca, e destaca-se bastante bem. Portanto, a nível do reconhecimento internacional, acho que estamos bem. A nível da afluência às salas, não está fácil. E agora no final da nossa conversa, qual era a mensagem que deixarias aos jovens que querem seguir a carreira de teatro ou de cinema? Que o façam pelas razões certas. Acho que essencialmente nós estamos num mundo em que, como fala esta peça da noite que estamos aqui com o cenário de fundo, a informação e a desinformação é tanta que acho que as pessoas vivem muito iludidas com os scroll, com a vida que é projetada nas redes sociais. E de alguma forma estamos todos a correr para uma coisa, parece que estamos a querer encaixar numa caixa que nós achamos que é aquilo que é suposto ser. E esquecemos de nos ouvirmos cá dentro. E porquê que queremos isto? Porquê que eu quero seguir aquilo? O que é que me faz sentir? O que é que me mexe cá dentro? E porquê? E eu acho que são coisas que no silêncio podem-se encontrar algumas respostas, mas nós estamos tão cheios de barulho ultimamente que parece que não há espaço para o silêncio. Portanto, o meu único conselho é que parem e pensem quais são as razões verdadeiras para quererem seguir o que quer que seja. Ok. Obrigada, Diogo. Obrigado eu, Edith. Obrigada por esta conversa e tenho agora um galinho. Olha. Que é o galo de Barcelos, o símbolo de Barcelos e de Portugal. Que é uma e é uma oferta para ti. É uma bonita lenda que nunca foi contada em cinema. Não vias um filme sobre a história da lenda? Claro, a lenda do galo de Barcelos. E há então, também porquê que no não teatro. temos? Com histórias tão incríveis, porquê que nós não E temos? nós temos peça-teatro também. Da lenda de Barcelos? Sim, da lenda de Barcelos. Aqui Olha, em Barcelos. eu assistiria. É? Próximo convite. Obrigado. Obrigada. Felicidades. Obrigada, igualmente. Foi assim que estivemos à conversa com o ator Diogo Morgado. Sigam os próximos podcasts aqui do Teatro Gil Vicente. Obrigada a todos e até à próxima.